Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Desk na Prática. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o recurso de workflow de aprovações da nossa plataforma. Para que você usaria um fluxo de aprovações? Existem determinados atendimentos que em algum momento o atendente às vezes ele não tem autonomia para poder executar aquele serviço sem que ele seja autorizado previamente. Então, vários exemplos, por exemplo, na área de tecnologia, um pedido de acesso a uma pasta de rede, compras, um pedido de compra de um material que excede um valor específico, financeiro, RH, financeiro, pagamento de uma despesa, RH, que envolve, por exemplo, a autorização de férias de um funcionário, contratação de novas pessoas para a equipe e tudo mais. Então, existem vários tipos de processos, vários tipos de demandas de atendimento que você pode inserir um workflow de aprovação para que você tenha algo mais bem documentado, mais registrado, que possa ser auditado, que seja mais compatível com o compliance da sua empresa. Então o Desk ele possui esse mecanismo de workflow de aprovação que você pode configurar. E aí no Desk a gente tem algumas maneiras de trabalhar. Eu tenho um workflow de aprovação que eu configuro por catálogo, então a partir do momento que o chamado é aberto, automaticamente o Desk já interpreta que aquele chamado tem um fluxo de aprovação configurado e respeita esse fluxo de aprovação. Ou eu posso, por exemplo, durante o atendimento pedir uma aprovação para alguém para seguir como meu próximo passo. Então você tem tanto a aprovação manual quanto a aprovação automática. Independente do cenário, as aprovações a gente pode trabalhar de algumas maneiras. Então, eu tenho uma aprovação sequencial, então eu posso disparar, por exemplo, a aprovação para o Rafael, depois eu posso mandar para o Bruno, e depois que o Bruno autorizar, eu envio para o Fábio, e quando o Fábio autorizar, eu libero o chamado para ser atendido. Então eu respeito uma sequência hierárquica que eu configurar. Eu posso ter uma aprovação paralela, eu mando para o Rafael, para o Bruno e para o Fábio ao mesmo tempo, e eu falo quantas aprovações no mínimo eu preciso para que aquele chamado seja autorizado. Então se eu mandei para 3 pessoas, eu posso pedir 2 aprovações. Eu tenho essa opção. E eu também tenho uma outra alternativa de aprovação que eu posso disparar com base na configuração hierárquica dos solicitantes. Dentro do Desk eu tenho o usuário cadastrado, eu tenho 3 perfis de usuário. Eu tenho o usuário comum, o usuário gestor, o usuário gerente e o usuário administrador. O usuário comum ele não aprova nada, ele só abre chamados dele. O gerente pode ser configurado como aprovador de qualquer pessoa cadastrada no mesmo departamento dele local. Então, se é um usuário comum do mesmo departamento local e ele abre um chamado com aprovação marcada por gerente, o gerente direto dele cadastrado no Desk Manager vai receber o requisito de aprovação. E eu tenho também o usuário aprovador administrador, que ele aprova qualquer chamado que tiver com esse fluxo configurado, se o usuário tiver cadastrado na mesma unidade de negócio que ele. Então é um usuário mais master, né? Eu vou mostrar um pouquinho as opções aqui só para vocês entenderem. Primeiro de tudo, você precisa entender aonde eu configuro. Vamos fazer a primeira configuração da aprovação direto no catálogo. Então lá no catálogo, no Desk nós chamamos de autocategorias, você tem as autocategorias onde você pode implementar o workflow de aprovação. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o TI, redes, acesso, pasta com aprovação. Eu tenho 2 formas de trabalhar a aprovação direta no catálogo. Então, 3 formas na verdade. Eu venho aqui, por exemplo, na autocategoria criada. Eu tenho a opção aqui, a abinha de aprovação. Eu posso pedir a aprovação diretamente para as pessoas específicas que eu quero. Então, por exemplo, aqui, o Rafael é o aprovador. Então, quando o chamado for aberto, somente o Rafael vai ser o aprovador, quantidade mínima de 1 aprovação, então se ele não aprovar, não autoriza o chamado, e aí a partir daí eu já sigo o fluxo normal, depois que o Rafael aprovar ou reprovar. Aí vem aquela opção que eu mostrei, de você marcar a aprovação por gerente. Então, quando eu marco por gerente ou por administrador, o que vai acontecer? Lá no Desk, só para mostrar para vocês, no cadastro dos solicitantes, a gente tem aqui os usuários, né? Vamos pegar o Rafael como exemplo também. O Rafael ele pode ser um usuário comum, que ele não tem essa flag, né, de gerente ou administrador, mas se ele tiver aqui marcado como gerente, o que vai acontecer? E aquela autocategoria estiver configurada com aprovação por gerente, qualquer usuário cadastrado no ambiente que pertencer ao mesmo departamento do Rafael e mesmo local do Rafael, quando ele abrir o chamado, a aprovação vai para o Rafael sempre. Ele é o gerente imediato, direto daquele usuário. E se eu tiver a opção por administrador, aí o Desk ele não olha só o departamento local, na verdade ele vai olhar qualquer usuário cadastrado na mesma unidade de negócio ou empresa que o Rafael. Quando esse usuário abrir o chamado, o Rafael vai ser o aprovador daquela demanda. Então eu posso olhar para essas regras aqui de gerente ou administrador para desenhar qual que é o workflow de aprovação. E a gente também tem a opção de aprovação por centro de custo. Então eu posso ter o Rafael cadastrado no centro de custo específico
e aí com base na regra do centro de custo da pessoa, eu disparo a aprovação usando esse conceito. Então a gente tem algumas maneiras ali de você trabalhar. Mas vamos olhar, vamos fazer o mais simples ali primeiro, só para vocês entenderem. Então vamos voltar aqui para o acesso de pasta com aprovação. Então eu vou colocar aqui a aprovação, tá para o Rafael, não tem mais nenhuma outra regra de aprovação configurada, tá para o Rafael diretamente. E aí aqui na autocategoria que eu configuro, depois que o chamado for aprovado, eu quero que aconteça o quê? Eu quero que ele vá para aguardando atendimento, então ele vai ser liberado, ele vai ser autorizado para o analista utilizar. Mas e se o chamado for reprovado? Eu posso finalizar automaticamente, e aí eu posso escolher aqui uma causa, por exemplo, reprovado pela gerência. Eu quero que o chamado seja finalizado se ele for reprovado, e aí ele vai ser sempre finalizado em nome do diretor aqui, do Rafael. A reprovação, a gente pode ou ter um campo aberto para a pessoa, quando ela reprova, ela explica o motivo dela, ou eu posso dar opções. Eu posso criar um box aqui com opções de reprovação que a pessoa precisa escolher. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui reprovação não está autorizado. Vou colocar só 2 exemplos aqui para vocês verem. Então, eu posso criar um combo, né, de opções que a pessoa precisa preencher quando ela reprovar. Vamos salvar aqui, primeiro dessa maneira, só para simular com vocês. Então, está configurado para aprovação do Rafael, está configurado para quando for aprovado esse chamado vai ser autorizado, ou quando for reprovado ele vai ser finalizado. Vamos agora logar lá no portal do solicitante, que é onde a gente vai abrir esse chamado que vai startar o fluxo de aprovação. Exatamente o que eu quero é abrir um chamado, então vamos escolher essa opção de aqui, abertura de chamado. No meu caso, o meu usuário está marcado como gerente, então ele pode abrir chamada em mais de uma pessoa. Vamos abrir aqui em nome do Felipe Jesus. E aí eu venho aqui, vamos escolher a opção TI, redes, acesso de pasta com aprovação, tá? Então aqui, por favor, liberar a pasta declarar no formulário, vou colocar qualquer pasta aqui e vou abrir esse ticket. O que vai acontecer? Esse chamado, vou mostrar aqui para vocês. A partir do momento que ele foi aberto, ele entra no status de aguardando aprovação. Lá na fila de chamados, esse chamado que foi aberto, ele vai cair com esse status de aguardando aprovação, o SLA fica pausado se tiver SLA configurado, e um operador comum, ele não consegue interagir nesse chamado. O máximo que ele pode fazer é um comentário interno, mas ele não consegue entrar nesse chamado, responder ao usuário, ele não consegue fazer nada. Por quê? Porque o chamado está aguardando aprovação. Um administrador do desk pode ter liberdade para aprovar ou reprovar. Isso fica a critério de vocês dar essa configuração ou não, tá? No meu caso aqui, como eu sou admin, eu tenho essa permissão, aparecem os botõezinhos aqui para eu, como operador, interromper o fluxo e aprovar ou reprovar esse atendimento. Mas se eu clicar aqui, eu vejo quem são os aprovadores que estão pendentes. Ó. Então está pendente a aprovação do Rafael. Se passou dias e o Rafael não aprovou ainda, eu posso reenviar o e-mail da aprovação aqui para ele, tá? Eu tenho a opção de mandar isso automaticamente. Eu também tenho um recurso de automação que eu posso configurar um prazo e automaticamente o desk manda isso sem ninguém precisar ir lá manualmente reenviar. Mas beleza, então o chamado está aqui agora na aprovação, não consigo fazer nada. E como que é enviada essa requisição de aprovação para o aprovador daquele chamado? Ele pode aprovar de 2 maneiras, tá? Ele pode aprovar ou pelo portal do solicitante. Se é um aprovador e ele tem essa autorização, lá no portal do solicitante dele, tá vendo aqui, ó, chamados que devo aprovar. Ele pode clicar nesse dashboard, ele pode vir aqui no chamado e aprovar pelo portal. Então, um usuário também pode fazer a aprovação pelo portal ou pelo aplicativo no celular, tá? Mas se ele não fizer a aprovação pelo portal, ele pode fazer a aprovação por e-mail. Inclusive veio até aqui, ó, request approval, isso aqui veio em inglês, mas ele respeita algumas regras ali de idioma, mas normalmente vem em português, aqui requisição de aprovação. O nome de quem pediu, tecnicamente, porque eu abri em nome do Felipe. Quais são os dados, né, daquele chamado que precisa da minha aprovação. Então, o nome da pessoa, o que ela pediu, então ela pediu acesso de pasta, qual a pasta que ela escolheu, pasta comercial, se eu quero aprovar ou reprovar. Vamos aprovar aqui para mostrar para vocês? O que o desk vai fazer quando eu aprovo? Então, ele vai abrir aqui uma telinha confirmando, né, se realmente a minha decisão é aprovar, e aí eu aprovo, certo? E aí o que vai acontecer com aquele chamado? Lá no portal do solicitante, lembra que eu marquei para quando ele fosse aprovado, ele ficar assim aguardando atendimento? Então aqui o chamado já está em aguardando atendimento, tem um histórico aqui da aprovação, quando foi aprovado, o horário que foi aprovado, quem aprovou. Então para estatística, para auditoria, você tem isso muito bem documentado, certo? E aí você não precisa se preocupar com isso, o chamado já pode ser interagido, o operador já pode finalizar, já pode seguir o fluxo dele normal, né? Então vamos finalizar aqui esse chamado.
Então a gente vai abrir um novo ticket. Nesse novo ticket aqui, eu também vou abrir em nome do Felipe Jesus. TI, redes, acesso de pasta. Vamos pedir aqui o acesso da pasta do marketing dessa vez e abrir o chamado. Mesmo processo, o chamado vai ser aberto, ele vai ficar bloqueado no status de aguardando aprovação. E aí, vamos lá no e-mail de novo. Esse aqui eu já usei, chegou mais um e-mail agora da minha aprovação, dessa nova, ó, pasta do marketing. Dessa vez eu vou reprovar. Eu posso vir aqui e reprovar. Na reprovação, confirmo a decisão, e aí ele me traz as opções que eu marquei ali, ó, não tem permissão, não está autorizado, para eu justificar por que eu estou reprovando. Então a justificativa ela se torna uma opção obrigatória. Depois que eu reprovo, ó, foi reprovado, e aquele chamado que a gente abriu, lembra que eu configurei para que quando fosse reprovado, ele fosse finalizado automaticamente. Então eu venho aqui, ó, chamado reprovado, o motivo foi não tem permissão, e aí quem reprovou e tudo mais, os detalhes da reprovação. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona o fluxo de aprovação e reprovação por e-mail. Deixa eu só mudar aqui, vamos configurar na autocategoria para que a gente faça uma aprovação sequencial. Então, eu vou colocar aqui, eu vou mudar um pouquinho a regra. Ao invés de eu usar aprovação por gente ou por administrador, não precisa demonstrar exatamente a mesma regra, mas eu vou colocar aqui, primeiro, quem vai ser o aprovador. Primeiro vai ser o e-mail que eu tenho acesso, o e-mail que eu enxergo, tá? Então, eu vou colocar aqui, o comercial vai ser o aprovador. E depois vai ser o Rafael, tem que ser esses dois. E aí, nesse caso, eu quero que seja uma quantidade de aprovadores, eu preciso dos dois, e eu quero que seja enviada a aprovação em sequência. E eu também posso pedir motivo da aprovação, tá? Que é a mesma ideia do motivo da reprovação. Eu também posso pedir motivo para aprovar aquele chamado, por que eu quero autorizar aquele atendimento. Então, vamos colocar aqui, ó, motivo. Dessa vez eu vou limpar as mensagens e vamos deixar um campinho aberto de reprovação. Vamos salvar essa configuração aqui na minha autocategoria agora. Legal, vamos fazer mais uma simulação. Então a gente vai abrir esse chamado. Vamos colocar de novo em nome do Felipe Jesus. Ele está indo em inglês porque o Felipe provavelmente está com o idioma em inglês setado lá no cadastro dele. Tá? Então vamos abrir o chamado aqui novamente e vamos pedir essa aprovação. O chamado foi aberto, aguardando a aprovação de novo. Vamos lá no meu e-mail, vamos excluir o e-mail anterior. Acabei de receber um e-mail, e aí vamos aprovar aqui. Então, como que eu sei que respeitou a sequência que eu configurei? O e-mail do destinatário da aprovação aqui foi o e-mail do comercial que eu marquei. Então, dessa vez, vai vir uma sequência. Então, eu vou aprovar primeiro como comercial, confirmar a minha decisão. Confirmei a minha decisão, e aí agora o que eu vou fazer? Vamos lá no chamado primeiro para mostrar para vocês. Mesmo depois da minha primeira aprovação, o chamado continua aguardando a aprovação. Por quê? Porque ele está esperando a segunda aprovação para liberar o atendimento. Se eu vir aqui no histórico, ó, eu tenho a aprovação do aprovador comercial, né, daquele e-mail comercial autorizando, mas se eu vir aqui no histórico das aprovações, ó, o aprovador comercial autorizou, mas ainda está faltando o Rafael. Então, vamos voltar lá no meu e-mail. Então, acabou de chegar aqui o meu outro e-mail de aprovação. Dessa vez ele respeitou aqui o meu filtro do e-mail, então ele caiu aqui num filtro e foi para mim, direcionado para rafael.teixeira. Tá aqui o chamado, dessa vez eu em português, porque o meu login, o meu aprovador ali é em português, e aí eu venho e autorizo esse atendimento. Agora que eu fiz a segunda aprovação, ele vai liberar o chamado para ser atendido. Então vamos fazer essa aprovação aqui. Vamos voltar lá para o ticket. O chamado, agora ele já mudou para o status de aguardando atendimento. E aí eu tenho as duas aprovações. Ó. Ok, pode fazer. Ok, está liberado. E o chamado já está aprovado para eu atender. Então é assim que funciona o processo de aprovação em sequência. No caso, se eu tivesse um processo de aprovação em paralelo, ao invés de eu mandar e esperar uma pessoa aprovar para mandar a próxima requisição, eu mando para os três ao mesmo tempo o mesmo e-mail. E aí, dependendo da quantidade de aprovadores que eu marcar ali na configuração da minha autocategoria, do meu catálogo, aí eu já autorizo o chamado para ser atendido ou não. Né? Então eu posso vir aqui e colocar os dois, quantidade 1, e eu disparo para os dois ao mesmo tempo. Então, quando eu faço isso, os dois recebem um e-mail ao mesmo tempo. Então a gente tira aqui a aprovação em sequência, deixo só um. Vamos até fazer um teste, vou salvar. Dessa vez eu coloquei a aprovação em paralelo, eu coloquei para duas pessoas.
vou fazer a abertura de um chamado. O chamado ele vai cair em requisição de aprovação novamente, só que olha a diferença. O Rafael, ele recebeu 2 e-mails, ó. Ele acabou de receber o e-mail direto para ele, ó, requisição de aprovação. Ele também recebeu um e-mail pro comercial. Então, qualquer um desses e-mails que eu aprovar, independente se eu aprovei pelo Rafael ou pelo comercial, havendo uma aprovação, ele vai liberar para atender. Então, vamos aprovar aqui para vocês verem. Dessa vez eu tirei o motivo, só deixei para confirmação da decisão. E aí, quando a gente volta lá no chamado, ó, ele já está autorizado. Esse último aqui foi aprovado pelo Rafael e já está em aguardando atendimento. Por quê? Porque eu disparei para os dois e uma aprovação já aconteceu, então ele já liberou o chamado para ser atendido. Então é assim que funciona a regra de aprovação do workflow, usando ali os aprovadores direto. Bom, agora vamos configurar uma requisição de aprovação diferente. Então a gente simulou aquela aprovação com a sequência, escolhendo os aprovadores em sequência, agora eu vou fazer uma aprovação por campo extra. Então o que eu faço? Então, ao invés de eu ter aqui a definição dos aprovadores, eu venho aqui e adiciono as opções do campo extra com uma aprovação diferente que eu quero. Então, por exemplo, qual que é a ideia aqui? Eu tenho um campo chamado pasta de rede, mas quando for selecionado a opção comercial, eu quero que o aprovador seja o e-mail comercial. Mas quando for selecionado uma outra opção de pasta de rede, eu quero que o aprovador seja uma pessoa diferente. Eu quero que seja o Rafael. Então a ideia é que, além das aprovações que eu posso configurar diretamente por aqui, eu posso criar regras de aprovação diferentes por opção selecionada num campo extra do chamado. Vamos testar? Então eu configurei aqui, vamos salvar essa configuração, vamos selecionar aqui a opção, pasta com aprovação, e aí aqui, como eu configurei, comercial vai ter um aprovador diferente. Então vamos abrir esse chamado primeiro, e aí deixa eu mostrar para vocês. Então aquele chamado que a gente abriu, ele caiu aqui na fila. Eu abri no meu nome, como eu sou o aprovador, não faz sentido pedir aprovação para mim. Vamos abrir em nome do Felipe Jesus. Inclusive é até bom comentar, né? Então se eu mesmo sou o aprovador do meu chamado, não faz sentido ele mandar a requisição de aprovação para mim. Então o chamado vai ser aberto diretamente, tá? Então estou abrindo aqui em nome do Felipe Jesus, vamos criar um chamado novo. Agora sim ele caiu como aguardando aprovação. Veio a requisição de aprovação no e-mail, que nem aqui já mostrou, e o chamado, só para mostrar para vocês. Como eu escolhi a opção do comercial, o aprovador é o comercial. Vamos reprovar esse chamado aqui, lá no e-mail. Vou colocar aqui que não pode. Reprovei. O que vai acontecer com esse chamado? Como eu reprovei, ele vai ser finalizado automaticamente, né? Vamos abrir um novo chamado agora, só que escolhendo uma opção de pasta diferente naquele campo extra. Vamos abrir um chamado. E aí eu vou escolher agora o campo TI, a pasta de rede TI. O processo é semelhante, o chamado vai ser em aberto, vai ficar aguardando a aprovação. E aí lá no meu e-mail, veio a requisição de aprovação, mas só para mostrar para vocês no chamado. Ó, o chamado está aberto, está aguardando a aprovação, só que dessa vez, como eu selecionei uma pasta diferente, o aprovador é o Rafael.Teixeira. Então eu consigo configurar uma requisição de aprovação diferente, dependendo da opção selecionada no campo extra, tá? Então, em resumo, quando você configura aprovações pela autocategoria, você tem todas essas opções. Ou você tem a aprovação e você determina ali, né, no catálogo quem são os aprovadores. Então você tem essa opção aqui, e aí você determina quem são os aprovadores, preenchendo aqui. Ou você tem aprovação por gerente, ou você tem aprovação por administrador, ou você tem aprovação por opções de campos extras, e opções escolhidas aqui. Então, esses são os meios de você configurar um fluxo de aprovação utilizando o catálogo, tá? E aí uma última alternativa de aprovação que nós temos é o operador, o analista está lá atendendo o chamado e ele acha que não pode seguir em frente se ele não tiver autorização de alguém. Então ele pode vir aqui, nós temos um status manual chamado aguardando aprovação, e aí ele fala quem é o aprovador, que ele precisa que autorize aquela demanda, e ele interage no chamado pedindo aprovação. O que vai acontecer? Tem algumas opçõezinhas aqui que a gente pode marcar. Esse chamado, ó, ficou no status de aguardando aprovação. O Rafael vai receber um e-mail, acabou de receber, ó, requisição de aprovação.
ó, preciso do seu ok, e aí eu posso aprovar ou reprovar, né? E aprovando vai seguir o mesmo fluxo que você configurar, vai voltar o chamado para o status aguardando atendimento e o operador vai poder seguir o processo, né? No caso aqui a gente configurou para voltar para andamento, e aí ele vai poder seguir o processo de interação com esse chamado, tendo a autorização daquela pessoa que ele marcou documentada dentro do ticket. Então, para que eu usaria esse processo durante um atendimento? Às vezes eu estou testando uma solução, peço para a pessoa validar, ela aprova que funcionou ou não, ou às vezes eu posso até usar para justificar investimento, então eu interajo no chamado e falo, ó, para atender esse ticket aqui vai custar R$150, você autoriza, ele aprova e aí fica documentado isso dentro do meu chamado, então tem várias aplicações. A grande questão é que o Desk, ele permite que você configure fluxos de aprovação, que respeitem ali os planos de compliance da empresa, que documentem quem autorizou, quem não autorizou, por que foi autorizado, por que não foi autorizado, e aí numa eventual auditoria que precisa validar quem foi que liberou tal recurso, quem foi que aprovou tal mudança, quem foi que aprovou tal acesso à pasta de rede, vai estar documentado lá no chamado para que ninguém se complique, né? Fique tudo registrado bonitinho. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de como funciona todo o nosso mecanismo de workflow de aprovação. Se você gostou e acha que faz sentido para a sua operação, entre em contato com o nosso time, nós estamos aqui à disposição para ajudar. Compartilha também esse vídeo com quem você acha que faz sentido conhecer esse recurso, porque tem essa necessidade na operação e hoje o controle, a gestão disso não é tão dinâmico. Também dá o seu like, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo se você gostou. Beleza? Fechou, gente. Obrigado. Tchau, tchau.